E não é só de treinos cognitivos que vive o cérebro de um atleta que precisa de alta performance. Pois é, hoje a gente vê muitas pessoas, né, falando aí da neurociência no viés de treino cognitivo. E o que eu vou explicar aqui para vocês hoje é um passo que vem antes disso. Porque não adianta treinar a cognição de um cérebro que não está apto ou não tem condições de ser treinado. Então, não resolve. O que acontece? Para eu falar sobre isso com vocês, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Vamos entender um pouco da estrutura para que a gente comece a entender o porquê não adianta só fazer treinos cognitivos, que você não vai ter melhora de função cognitiva dentro de campo. Essa parte aqui que está em vermelho, ela é o vaso sanguíneo do cérebro, tá? Essa é uma imagem de ilustração. No vaso sanguíneo, nós temos o que nós chamamos de barreira hematoencefálica. E a barreira hematoencefálica, ela é uma defesa do cérebro, vamos pensar assim. E é ela que faz o controle do que entra, do que sai, né? Quando ela está prejudicada, quando ela está com permeabilidade, acaba entrando no cérebro via corrente sanguínea um monte de citocinas, toxinas. E essa barreira hematoencefálica, ela está ali para fazer o quê? A proteção disso, para que não entre metais pesados e vá direto ao sistema nervoso central. Então, essa foto é a primeira parte que a gente precisa prestar atenção. E aqui só um adendo. Essa proteção, né, a barreira hematoencefálica, ela também tem relação com a questão de proteção intestinal. Se o atleta ele tem um intestino permeável por alguma razão, seja lá qual for, o cérebro também vai ter essa barreira comprometida, tá? E aí eu quero que vocês olhem para essa outra imagem aqui, e essa parte que está destacada é o nosso córtex pré-frontal, e ele que é o grande responsável por todas as nossas funções cognitivas, principalmente aquelas que os atletas possuem altas demandas, como por exemplo, tomada de decisão, planejamento, raciocínio rápido, reação, a atenção, a concentração, foco e por aí vai. E o que acontece? Primeira coisa, para essa parte do cérebro funcionar em perfeito estado, ela tem que ter esse mecanismo de proteção da barreira hematoencefálica tem que funcionar muito bem. Por quê? Um cérebro que entra ali um monte de toxina, um monte de metais tóxicos pesados. E além disso, o que essa parte do cérebro precisa? Ela precisa de neurotransmissores, ela precisa de densidade sináptica para fazer conexão, ela precisa de membrana plasmática bem compostas, precisa de grande aporte de oxigênio, excelente perfusão sanguínea, precisa de nutriente para fabricar neurotransmissor, ou seja, precisa de que tudo isso esteja funcionando adequadamente